Olá, meu querido, tudo bem? Vamos a mais um entendimento da palavra do Evangelho Eterno? Meus queridos, será que existe possibilidade da grande maioria, porque a maioria a gente não consegue mesmo, pelo menos uma pequena minoria entender sobre os dons espirituais, que nada tem a ver com a descida do Espírito Santo? É bom que você entenda isso. Dom espiritual não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus em você. Os dons espirituais, que está aqui em Efésios capítulo 4, os dons foi dado para que o povo chegasse a um patamar de conhecimento da época, que eles chegassem a entender qual era o mistério que envolvia a unidade da fé, qual era o mistério do conhecimento do Filho de Deus, o que seria chegar à perfeita varonilidade, o que seria a medida da estatura da plenitude de Cristo. Os crentes, eles precisam entender que os dons nunca foi títulos que Deus concedeu aos homens. Ah, meus queridos, como que eu gostaria de ler isso aqui e fazer com que as pessoas pudessem entender isso aqui que eu estou lendo. Eu vou ler alguns versículos aqui. Você acha que nós somos teólogos? Não. Entre a teologia e a cruz, eu prefiro ficar com a cruz. Mas entre a cruz e o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, e o Espírito de Deus, eu prefiro ficar com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Porque a cruz foi um marco. A cruz, ela foi uma coisa que marcou a história de um povo. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele veio depois da cruz. O Evangelho Eterno, ele veio depois da cruz. Qual seria a função do Espírito Santo, que é muito mais superior? O Espírito de Deus na nossa vida é muito mais superior do que a própria cruz que foi lá como sinal para os judeus. O Espírito Santo é muito mais importante na minha e na sua vida do que qualquer coisa, qualquer curso teológico. Os cursos teológicos que existem hoje, eles dão cursos para ensinar as pessoas a manipular outras pessoas. O Espírito Santo não. O Espírito Santo na nossa vida, a função dele é o quê? É capacitar você para entender o que você está lendo, capacitar você para não ludibriar ninguém, não enganar ninguém. O Espírito Santo na sua vida, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele está na minha
e na sua vida, é para que até o final dos nossos dias a gente entenda como que funcionou a cruz, como que funcionou o juízo e como que funciona o Evangelho eterno nas nossas vidas. Observe o que eu vou ler para você. Eu vou ler e vou tentar explicar para você tentar entender. O título, o subtítulo do capítulo 4 de Efésios é a unidade no, a não ser que existe erro de gramática aqui. É a unidade no, ou seja, alguma coisa que está dentro, infiltrado. É no, não é do. Não está falando do corpo de Cristo. É a unidade no, é você fazer parte desse corpo. Presta atenção. Portanto, Paulo escreveu aos crentes de Efésios, lá de Éfeso. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, ou rogo a vocês, os crentes em Éfeso, que andeis como é digno da vossa vocação, com que vocês foram chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, com E maiúsculo, no vínculo da paz. Há um só corpo, deveria, um só Espírito. Aquele Espírito de Deus de Isaías 11, 7, que ele se distribui em 7, é um só, tá? Mas ali é Espírito de fortaleza, de poder, de conhecimento, de entendimento, Espírito de 7 Espíritos, mas que não é 7 Espíritos. Ali são um só Espírito que ele se, vamos dizer, ele se propaga ou ele se divide. Não é dividir, não de inimizade, dividir de compartilhar, tá bom? Dividir de compartilhar, não é dividir de confusão, dividir de briga, não, dividir de compartilhar. Então, um só Espírito, como foste também chamado em uma só experiência da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Que batismo seria esse? Aquele batismo de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que é o batismo da boa consciência. Não é mais a ablução na água, Pedro disse. É de uma nova consciência em Deus, porque isso também é batismo e deveria ser o verdadeiro batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça, esse mais antes de graça, é uma coisa, um advérbio que você deve entender. Mas, ou seja, botando ela superior. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Presta atenção no verbo dom, na palavra dom. Por isso diz, 2 pontos, subindo ao alto, Cristo, né? Aqui já tinha acontecido a cruz, já tinha acontecido. O Cristo sendo, voltando à eternidade. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Quem era o cativo? Quem era o cativeiro? O cativo eram os judeus. Quem era o cativeiro? As leis mosaicas. E deu dons aos homens. Não deu títulos. O seu pastor, o seu líder te engana. Porque você não gosta ou não lê, não estuda a Bíblia. Deu dons aos homens. Ora isso. Traço. Sabe o que é esse traço aqui? Sabe o que é esse traço? É para que você venha entender que existe um limite. A gramática da língua portuguesa. Ora isto. Ora
isto, ele subiu. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Preste atenção. Se ele subiu, aí ele vai dizer: que é senão que também antes desceu às partes baixas da terra. Como que alguém poderia subir se nunca desceu? Ora isto. O traço é para você prestar atenção. Ora isto. Preste atenção. Ele subiu. Aí o traço de novo. Ele vai explicar. Ora isto. Presta atenção nisso. Ele subiu. Que é, o que é isso a não ser, ou senão, que também antes ele desceu às partes baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ele está se referindo àquele que desceu às partes baixas da terra, a sepultura, o inferno, o Sheol. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Eu acredito em ter três. Eu acredito céu 1, céu 2 e céu 3. Porque Paulo disse isso. É por isso que eu acredito. Ah, se tem 7, se tem 5, eu não sei. Eu acredito em 3. Para cumprir todas as coisas. Agora presta atenção. Eu vou ler até o versículo 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, dons, outros para profetas, dons, e outros para evangelistas, dons, e outros para pastores, dons e doutores. Aqui, querido, não está falando do doutor secular, porque o doutor secular é profissão. Esse doutor espiritual, que era um cara que entendia muito das escrituras, o cara era incrível. Esse doutor também da Bíblia era título. Não é o doutor secular, não, que fez faculdade, que estudou muito, não é? Tendo em vista, ou seja, os dons. Qual era o propósito dos dons? O versículo 13. Tendo em vista, ou seja, o objetivo era o aperfeiçoamento dos santos. Está vendo para que eram os dons? Aperfeiçoar os santos para o desenvolvimento do ministério. E esse desenvolvimento do ministério causado pelos dons resultaria no quê? Na edificação do corpo de Cristo. O que era edificar o corpo de Cristo? Aqui está, ó. A doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos era a edificação do corpo de Cristo. E o que esses dons, gerando o aperfeiçoamento dos santos, e o aperfeiçoamento dos santos gerava nos santos o que? A edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os cristãos, a partir dos dons, eles tinham então o desempenho para desenvolver o ministério. Desenvolvendo o ministério, o corpo de Cristo então era o que? Edificado na mais singela e a mais objetiva estrutura espiritual. Beleza. Então aqui nós já estamos entendendo por que os dons tinham sido dados. E depois que o dom tinha sido dado, depois que o aperfeiçoamento do santo veio para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora o versículo 13. Preste atenção. Eu vou dar um pouco. Eu não sou professor de português. Não. Eu só fiz um cursinho rápido para que eu pudesse entender a Bíblia do jeito certo. Fiz um cursinho básico. Versículo 13. Eu vou até sublinhar aqui, ó.
Então, vindo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Você está vendo? Se não fosse os dons, a igreja do primeiro século não tinha crescido tanto. Você está vendo isso aqui, querido? Por que os dons, ele veio? Então, quando veio os dons, junto com os dons, o resultado foi o aperfeiçoamento do santo para o desempenho do ministério. O aperfeiçoamento do santo para o desempenho do ministério resultou em quê? A edificação do corpo de Cristo. Agora o versículo 13, presta atenção. Até que todos chegassem, aqui é cheguemos, porque quem escreveu está no tempo presente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos chegassem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu amigo e meu irmão, esse verbo até, na gramática da língua portuguesa, significa o quê? Aqui está o até. Aqui está os dons. Os dons, ele veio, bateu no até. Porque o até, na língua portuguesa, é o quê? Limite, espaço, tempo. Ou seja, os dons eram para ser válido até que as pessoas, os santos daquela época, chegassem a essa conclusão aqui, ó, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E essa perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, resultaria no quê? Verso 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, para que com astúcia induzem ao erro. Você achava que quando os cristãos lá chegassem à varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo, era o quê? Era em sair da terra e ir para o céu? Não. Os dons foram concedidos aos homens para que tudo isso aqui, ó, do versículo 12 ao versículo 14, se cumprisse. E cumpriu. Alberto, você pode provar que isso aqui cumpriu? Sim. Com toda certeza e com toda a humildade. Eu vou mostrar a você que os dons não é para ser valorizado por mim e por você mais. Os dons não é para ser visto como título de pastor. Os dons não é para ser respeitado como você respeita. Dom era, não é. Porque o dom era válido até que as pessoas chegassem a esse patamar. E lá no primeiro século ele já tinha chegado. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 22 e 23. Quando Apolo escreveu isso aqui, ele está corroborando com o que está em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Apolo escreveu para quem? Para os crentes de Hebreus, para os hebreus. E Paulo escreveu para quem? Aqui a conversa é com os efésios, os habitantes de Éfeso, que também tinham aceitado ao evangelho da incircuncisão. Aí, o nosso irmão Apolo, ele escreve isso aqui, ó, Hebreus 12, 22 e 23.
Mas tendes, presta atenção no verbo possessivo tendes, ele está se referindo a eles. Mas tendes chegado, é o tempo verbal presente. Eles já tinham chegado a essa condição, a essa posição, a esse patamar, a esse nível. Mas tendes chegados ao Monte Sião, preste atenção, e a cidade do Deus vivo. Qual era a cidade do Deus vivo? Era Jerusalém física ou espiritual? O próprio autor ele vai explicar a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E aos muitos milhares de anjos, ou seja, a pátria espiritual, Jerusalém celestial. E a universal assembleia e igreja dos primogênitos, inscritas nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabe o que era isso aqui, esses adjetivos? Como era um adjetivo espiritual, então isso aqui não era um lugar. Isso aqui era condição espiritual. Onde que eu e você hoje, como filhos de Deus do Espírito, estamos? Nós estamos fazendo parte da Jerusalém espiritual. Nós fazemos parte de quê? Da Assembleia Universal. É no mundo inteiro. Eu sou filho de Deus no Espírito, se você também é, você faz parte disso aqui. Por quê? Porque os dons, eu não acredito no dom dos homens. Eu não acredito na profecia dos homens. Eu não acredito que o homem, ele é capaz de vir querer me mostrar o caminho de Deus, o caminho do céu, profetizando para mim. Por quê? Porque eu já cheguei a esse nível. Se você não chegou, é porque você não entendeu nada da palavra. O que Jesus disse em Lucas 16:16? A lei e os profetas iriam durar, ou duraram até João. E você continua acreditando ainda nos profetas? Você ainda continua submisso à lei de Moisés, apregoada pelo homem? Eu sinto muito, querido. Eu sinto muito. Mas sabe o que você faz? Você estude a Bíblia na visão do Evangelho Eterno. Estude várias vezes Hebreus capítulo 12, esta passagem aqui. Você vai entender que o que Paulo ensinou aos crentes de Éfeso é justamente o que Apolo, não é? Apolo, ele fez o quê? Corroborou com aquilo que Paulo disse anteriormente. Paulo disse que os dons foi dado para que os crentes da época chegassem a um patamar incrível. Apolo confirma que já no primeiro século eles tinham chegado. E você? E você? Em que mundo que você vive? Acredita ou não na palavra? Deus o abençoe e fique em paz. Amém.